Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de Susannah Wesley. Pelo sobrenome, né? Foi na dedução, né? A mãe de John Wesley. E ela foi a mãe de muitos filhos. Ela teve mais de 10 filhos. Uma coisa assim absurda. Acho que chegou a 19. Só que perdeu aí uma grande parte não chegou à fase adulta. Mas essa mulher tinha um sonho missionário. Ela tinha um sonho missionário. Ela queria tocar a geração dela e tal. E Deus, eu creio que Deus concedeu a ela esse sonho através da maternidade dela, do serviço de mãe. Um serviço que para muita gente é uma coisa insignificante. Mas ela acordava de madrugada e ensinava os filhos dela, de madrugada. A vida muito difícil, numa Inglaterra complicada, economicamente quebrada. O pai dessa família era um homem integral na obra, mas ele tinha um recurso pequeno para tantos filhos, né? Então a vida era muito difícil. E diz a biografia de John Wesley que ela acordava assim de madrugada para ensinar os filhos. E John Wesley, ela viu algo nele assim, muito especial. Na verdade, dois se destacaram, né? O John e um outro, Charles Wesley. E esses filhos, John Wesley até sobreviveu a um acidente, um incêndio, e ela teve essa clareza que Deus tinha um propósito na vida desse menino. Então ela tinha uma frase que ela dizia assim para ele: olha, por todo esforço que eu tenho contigo, por todo empenho que eu tenho com a tua vida, se você não for ministro de Deus, se você não for ministro, pelo menos seja o primeiro ministro da Inglaterra. É a frase dela: se você não chegar a ser o ministro de Deus, pelo menos seja o primeiro-ministro da Inglaterra, porque todo o empenho que eu tenho contigo requer uma resposta tua. Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa mulher, não sei se você percebeu bem a frase, ela considerava que ministrar a Deus integralmente era mais importante que ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Ela considera, essa era a visão que ela tinha de alguém na obra. Alguém comprometido com a obra, ela tinha essa visão. Eu acho que essa visão que encheu o coração de John Wesley e fez o camarada ir tão longe. Tocar aquela geração inteira, e na verdade tocou várias gerações posteriores, né, porque a gente sofre influência ainda de John Wesley, muita coisa que se fala hoje, que se reproduz hoje, na verdade foram coisas que Deus plantou no coração de John Wesley naquele tempo, e que ele começou a praticar. Vocês sabiam disso? Essa frase? Isso, é um tição tirado do fogo. Mas a tua mãe, teu pai te considerar que ministrar a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer, a obra de Jesus, integralmente. Se você não faz isso integralmente, pelo menos seja presidente da República. pelo menos isso. A visão da mulher. Essa visão toca o coração, né? Entende ou não? Ontem nós fizemos uma introdução ao nosso assunto. Hoje eu quero poder falar melhor com vocês. Por quê? Porque o meu cuidado é o seguinte: embora alguém disse que o mundo precisa do amor, e eu não tenho dúvida que o mundo precisa do amor, muita gente não conhece o amor. Então, quando a gente não conhece aquilo que a gente precisa, a gente pode se equivocar. Quando alguém quer manipular uma outra pessoa, ele normalmente dá à pessoa tudo o que ela quer, mas acaba privando a pessoa de tudo que ela precisa. Porque nem sempre o que você quer é o que você precisa. Deus, ele não manipula as pessoas. Deus não dá para a gente o que a gente quer. Deus dá para a gente o que a gente precisa. E uma vez que a pessoa não tem entendimento do amor de Deus, a luz que Deus tem sobre o amor dele, essa revelação, um pouco daquilo que a gente conversou ontem, o que pode acontecer? Pode acontecer de você achar que precisa de alguma coisa. Você pode achar que amor é determinada coisa, quando na verdade Deus já está te amando e você não está vendo. Deus já está tendo manifestações de amor na tua vida e você não está contemplando. Por quê? Por não compreender o amor. Por não compreender o amor. A Bíblia não diz, por exemplo, assim, simplesmente que
que você é amado por Deus. A Bíblia diz que Deus já provou o amor dele por nós. Você não precisa nem ter dúvidas do amor de Deus, porque esse amor já foi provado. Esse amor ele já foi provado. Né? Deus, ele não apenas provou o seu amor, como ele também nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. É Colossenses 1,13. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do Filho do seu amor. Essa questão do amor de Deus na nossa vida já é uma realidade. Ele já provou, ele já nos incluiu nesse amor. Amém? Ele quer que a gente permaneça no amor dele. A gente já está aí. Mas uma pessoa que diz assim, eu preciso de ser amado, eu preciso de amor. Mas se ela não sabe o que é amor, ela pode estar equivocada. Muita gente, quando fala que precisa ser amado, pensa num romance. Pensa num amor humano, numa paixão, que é outra coisa, é outra expressão de amor. Né? E que não é o verdadeiro amor de Deus, como nós conversamos ontem. Não sei se ficou claro para vocês ontem. Ficou claro? Amém? Ficou claro em mim? Deu para dar uma limpada? Deu para dar uma limpada? Então vamos nós. Eu falei com vocês ontem que, embora o homem tenha sido criado no 6º dia, eu estou convicto de que o homem é um projeto de Deus, né? Algo que é uma criatura que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. E eu dei alguns textos para vocês. Eu dei Efésios 1,4. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Assim está escrito. Ele nos predestinou nele. Quando você fala assim, predestinou nele, alguém pode pensar assim, mas então a predestinação é um fato. Antes da fundação do mundo, Deus então me pegou e falou assim, você é o cara, você vai ser salvo. Não. A força desse verso não está na predestinação, está nele. Era mais ou menos assim. Eu não sei se você já pegou trem ou metrô alguma vez. Mas o trem e o metrô, pode ser um ônibus também, de vez em quando a gente sonha até com ônibus, né? Pode ser um ônibus. Mas vou usar a figura do trem e metrô, que é legal. Quem toma um trem, por exemplo, em Campo Grande, e ele está destinado, o trem está destinado a chegar no centro do Rio de Janeiro, na central do Brasil, a pessoa que entra no trem, ela está predestinada a chegar na central do Brasil. Mas no trem. Mas se ela chega em Deodoro e resolve sair do trem, ela vai chegar na central do Brasil? Não. Porque a nossa predestinação é nele. Fora dele, você não chega em lugar nenhum fora dele. Nós fomos predestinados nele. Antes da fundação do mundo. Lá atrás, quando Deus contemplou a queda, quando ele viu o homem caindo e a dor do coração dele, ele então providenciou já o cordeiro, o resgate. Ele falou, esse vai ser meu resgate. Nele, todo que estiver nele, vai ser a minha família. Nele, nesse amor. Né? Nesse amor. Nós falamos que nós precisamos permanecer nesse amor. Vocês podem dizer amém ou não? O amor de Deus, ele já se manifesta logo na criação dele. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, eu também li ontem para vocês aqui, ele criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ele queria ter filhos conforme a imagem e conforme a natureza dele. Né? A natureza dele. Esse eterno amor de Deus ia estar presente na família dele. Olha que coisa curiosa, não sei se você vai prestar atenção nisso. Existem 2 mandamentos principais, né? Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e amar o... Olha uma coisa interessante. Diz que desses 2 mandamentos depende toda a lei, os profetas, a gente vai chegar lá. Mas repara só, esses são os 2 grandes mandamentos. Esses são os 2. Então, no plano de Deus, o homem que é a natureza dele ia cumprir isso cabalmente, ia amar o pai, ia ter aquele amor pelo pai dessa família, e amar o seu irmão.
E aí estava a família toda prontinha, harmoniosa, abençoada e abençoadora. Todo mundo amando a Deus, ao Pai, e amando o Filho. Quando Adão resolve não permanecer nesse amor, e ele morre, e o Espírito, o amor abandona ele, e esse amor sai dele, ele não permanece no amor, e nem o amor permanece nele, nem isso. Ele não permanece em Deus, e Deus também não. Ele imediatamente se afasta desse amor, e aí fica impedido de amar a Deus. Na verdade, se você pegar a tua Bíblia, eu acho até que seria legal se a gente pegasse alguns textos aqui para ler. Eu gostaria que você abrisse aí e lesse alguns textos. Talvez você perceba de fato qual foi o pecado de Adão. A gente fala muito assim, foi a desobediência, Mas o que de fato essa obediência, qual é o fundamento dessa desobediência? Vamos ler alguns textos aqui de João. Vamos ler o Evangelho de João aqui. João, vamos começar com João 14. João 14, verso 21. Quantos encontraram aí? João 14, 21. Deixa eu abrir aqui o João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos esse é o que, de novo, aquele que tem os meus mandamentos esse é o que, e aquele que me ama, e eu também o amarei. Deixa eu te fazer uma pergunta, à luz desse texto, dessa verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Adão guardou o mandamento de Deus? Guardou? Qual era o mandamento de Deus para ele? Não comer do fruto. Esse era o mandamento, não era o mandamento? Ele guardou esse mandamento? Adão amou a Deus? Não amou. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que... Eu posso então dizer, à luz desse texto, que Adão não amou. Adão quebrou o primeiro mandamento e grande mandamento. Amar a seu Deus. Porque esse amor a Deus não é um amor subjetivo, não é um amor de lábios apenas. Na verdade, toda vez que a Bíblia fala de amor de lábios, ela está relacionando a prática. Toda vez. Eu não estou com minha bolsa aqui, que eu estou lendo agora uma Bíblia em espanhol. Eu estava separando os textos de Ezequiel, muito interessante, mas tem um texto de Ezequiel que ele é muito clarinho sobre isso, muito clarinho. Ele vem falando desse povo, ele me honra com os lábios, realmente, o coração dele está longe de mim, e ele explica por quê. Porque ele tem prazer em se achegar a mim, em ouvir meus mandamentos, mas na hora de fazer, de praticar, ele não considera. Então, esse amor, quando ele diz assim, eu amo a Deus, você pode dizer eu amo a Deus, mas quem ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não tem outro, esse é o que me ama. Ainda que os lábios cantem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, esse é o que ama. Esse é o que ama. Então, quando Adão escolheu desobedecer, não guardar os mandamentos, eu poderia dizer assim, Adão escolheu não amar. Ele quebrou o primeiro e grande mandamento. Quando ele quebrou, ele escolheu assim, não vou amar, eu não quero amar. Porque a obediência, submissão requer sacrifício, cruz, que nós falamos ontem. E ele abriu mão da cruz, abriu mão do sacrifício, abriu mão da obediência. Eu não vou amar. A proposta era boa, a proposta era, se você comer desse fruto, você vai ser como ele é. Vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Eu pensei, se eu for ser como Deus, isso significa que eu não preciso mais obedecer, então. Eu não preciso mais estar debaixo da ordem de ninguém. Se eu vou ser como Deus. Por que essa proposta ainda é tão tentadora? Você não precisa estar submisso a ninguém.
Você pode ter teu próprio ministério, tua própria... Por que não uma grande tentação? Por que tem que obedecer, pô? Quantas pessoas casam para não obedecer pai e mãe? E acha até que vai... Eu antes de vir para cá, eu vi uma matéria na televisão, um jornal na televisão, e uma mulher que estava falando do divórcio de pessoas com mais de 50 anos, 60 anos. Você viu? Muito interessante. Ontem. Aí entrevistou uma senhora já de 60 anos e tal, uma médica. Aí ela falou assim, não, agora eu posso fazer o que eu quero, eu saio para onde eu como eu faço, eu sou livre para fazer como, quando, do jeito que eu quero. Ela escolheu fazer sua própria, não está submissa a ninguém, não está sujeita a ninguém. Independente. Mas para ele fazer, Adão foi. Mas o que de fato ele fez? Ele não guardou o mandamento, ele não amou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que... Olha só o verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai e viremos para ele e faremos nele o quê? Aí, ó, a presença de Deus. Não. Ó, se alguém me ama, ele guarda o meu mandamento. Meu Pai o amará e viremos para ele. Quando ele fala viremos, ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, como é que Deus veio para nós? Através do Espírito Santo. E vamos fazer nele o quê? Morada. Deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra no grego para Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Habitar em templos feitos por mãos de homem é diferente quando Paulo diz assim, vós sois o santuário do Espírito Santo, é morada de Deus. A palavra que fala de morar e habitar são coisas diferentes. Não sei se você sabia disso. São duas palavras diferentes. Quando ele diz que Deus não habita em santuário feito por mãos de homem, é um verbo, ele está usando uma palavra no grego que fala de uma visitação, de um lugar de culto. Inclusive era uma expressão usada até para deuses. Para deuses. Mas quando ele diz que você é santuário do Espírito Santo, o teu corpo é templo do Espírito Santo, e que Deus mora em você, é outro verbo. Não é uma visitação, é uma moradia mesmo. É alguém que vem residir. Não é alguém que vem visitar de vez em quando, é alguém que vem residir. Então, olha que coisa interessante. Ele vem e retorna. Aquele que guarda a minha palavra, não é isso que diz o verso 23, confira lá. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai e viremos para ele e faremos nele, retornou da morte para o quê? Vida. Nós viremos e faremos, mas está relacionado a guardar a palavra, a obediência. Por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quantos podem dizer amém? Vamos pegar um outro texto aqui, só para fazer uma conferenciazinha? Vamos ver se a gente pega aqui o 15 de João. 15. Vamos passar pelo 15 aqui. Vou ler o 15, 10. O que diz o 15, 10? Se guardardes os meus mandamentos, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Oh, que coisa tremenda! Se você guardar o meu mandamento, você vai permanecer no meu, assim como eu tenho feito. Então eu posso dizer que Adão permaneceu no amor de Deus? Não. Por quê? Porque ele não guardou o mandamento. Ele não guardou o mandamento, não permaneceu no amor. A hora que ele não quis guardar o mandamento, ele está dizendo, eu não vou ficar nesse amor, eu estou fora. Eu não quero esse negócio de amor, eu estou fora. Muito tremendo esse texto, não é? O que vocês acham? É ou não é tremendo? Vou lá em João, então, ainda, João 17. Vou ver um comentário aqui que eu fiz já há muito tempo, que eu nem sei exatamente.
17, 26. O que está escrito 17, 26? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Estar em Deus, estar em Cristo, é estar no amor. Quando a gente diz assim, estou em Cristo, eu estou no amor. Agora, quando eu estou no amor, Ele está em mim. Eu estou nele e Ele está em mim. Você, ao mesmo tempo que você tem Ele dentro, você tem Ele fora também. Por quê? Porque você está inserido nele. Deu para entender ou não? É um no outro. Imagina um vaso de barro. E aí, alguém pega ouro líquido e começa a derramar dentro desse vaso de barro. O ouro vai. Chegou na boca do vaso. E aí a pessoa não para de derramar. Então, esse ouro passa a transbordar para onde? Onde vai depois? Começa a revestir por fora. Aí começa a revestir por fora e vai o ouro. Então, daqui a pouco você está... Aí o ouro te preencheu por dentro. Você está no amor e Ele está em você. Você está revestido nesse amor, está contido nesse amor, mas também você contém o amor. Você contém, mas ao mesmo tempo está contido nesse amor. Nesse amor. Quantos entendem? Diz assim, amém. Nós lemos aqui ontem e falamos desse pecado de Adão, porque o projeto era lindo. Imagina uma família que ama. Os pais que amam o filho e amam seus irmãos. Um projeto lindo, um sonho lindo, né? Só que a gente sabe que o pecado entrou. E eu li com vocês aqui Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O amor, diz a Bíblia, ele não se ensoberbece. O amor não se soberbece. Quando Paulo fala lá com os Coríntios, o amor ele não se soberbece. Você já reparou que quando Paulo escreve Coríntios 13, ele parece que está falando de alguém? Não parece que ele está falando de o amor como se fosse uma coisa, sei lá, abstrata. Ele está falando de alguém. O amor não arde ciúmos, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente. Parece que ele está falando de uma pessoa. Ele não está falando de um sentimento, ele está falando de uma pessoa. O amor não trata assim, não, o amor não faz isso. O amor. Ele está se referindo, eu vou depois dizer qual é o meu entendimento disso. Mas o amor não se soberbece. Quando Adão se ensoberbeceu, porque ele quis realmente desobedecer, ficar fora desse amor, ele estava literalmente se desconectando-se desse amor. Ele fez a escolha de desconectar do amor. Ele disse, não vou. Não quero amor nem por dentro, nem por fora. Deixou. Quantos me entendem? E talvez aí tenha até uma mensagem mais profética, mais linda, que a gente não consegue ver. De repente a pessoa pensa que ela pode não permanecer no amor, mas o amor permanecer nela ainda. Não sei se você entendeu. Tem gente que pensa assim, eu vou pegar meus bens, como aquele filho pródigo, e vou para o mundo e vou gastar, vou fazer do meu jeito. E pensa que pode permanecer. Entendeu? Mas a hora que você sai do amor, o amor sai de você. Você não pode levar o amor para viver uma vida egoísta, do teu jeito. Deu para entender ou não? É como se alguém chegasse no lugar e encontrasse um tesouro, você, eu vou gastar esse tesouro. Não, você vai ter esse tesouro, mas você tem que ficar aqui. O filho, ele só podia desfrutar do pai na casa do pai. Ele podia até desfrutar dos bens do pai lá fora, mas não do pai. Oi? É uma recíproca. É tipo assim, você quer, você vai ter, do bom e do melhor, mas você tem que estar aqui comigo. Você não pode
sair por aí do teu jeito. É a questão de Adão que eu acho que ele pensou que poderia levar tudo. Eu já pensei assim também. No começo da minha vida com Deus, Deus me deu muita coisa. E chegou um tempo que eu pensei que eu tinha tudo aquilo porque eu era especial, eu era bom mesmo. E aí foi as primeiras disciplinas que eu provei na minha vida, de queda, de problema. Porque teve uma hora que eu olhei e falei, pô, eu sou o cara. E eu pensei num momento absurdo que eu poderia pegar aquilo que Deus me deu e desfrutar de qualquer jeito. Um homem sem graça é um homem em desgraça. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Não tem jeito. Na hora que você se soberbece, o amor vai. Tu pega teus talentos, leva, mas não arruma nada. Não consegue nada. Porque o grande poder é o amor. O grande poder é o amor. E não há como você manipular o amor. Você não manipula o amor. Você não pode manipular seu bel prazer. Ah, vou fazer assim, não vai. O amor não dá para manipular. Como é que seria? Isso. Aí. É isso aí. Não dá para manipular. Amém? Amém ou não? Quando o homem pecou, ele deixou literalmente o amor. Quando você deixa o amor, você abre mão da santidade. Está intrinsecamente ligado. Você deixa o sonho de Deus, você deixa a vida de Deus e você prova, então, a morte. Vamos ler alguns textos, só ler. Eu vou sentar aqui e vou só ler alguns textos com você. Se você tiver com a Bíblia aí, por favor, vamos acompanhar. Eu falei ontem de 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje nossas em pregar o Evangelho é a ideia que a pessoa tem de que ela, porque nunca matou, nunca roubou, nunca cheirou cocaína, nunca adulterou, nunca saiu com o marido dos outros, nunca saiu com a mulher do outro, ele pensa assim, pô, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Nunca fiz nada disso, eu até amo as pessoas. Já vi gente fazer, eu amo. Mas como é isso à luz de Deus? Como é isso à luz de Deus? Mateus 5,21, quando Jesus começa a anunciar o Evangelho. É importante se lembrar que a Bíblia diz, lá em João 1,17, se não falha a memória, que a Bíblia diz que a lei, ela veio por intermédio de Moisés. Vê se é isso mesmo, João 1,17. Esse texto também é importante você guardar. Vê se é isso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Ah, então vamos lá. Vamos pegar aqui só para você entender. Isso é João 1,17, não é isso? A lei. Quem é que deu a lei? Quem foi? Moisés. E Jesus? O que Jesus trouxe? Oi? A verdade. Não, vou botar na ordem. A ordem é graça e verdade, não é isso? A graça e a verdade. Graça e verdade vem por intermédio de Jesus. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu queria mostrar para vocês, mas explicar a vocês o seguinte também. Que quando eu leio essa expressão graça e verdade, eu posso substituir essas duas palavras por duas. João comumente faz isso. João ele substitui essas duas palavras por outras duas palavras. Acho que é mais fácil de a gente entender. Ele usa a expressão amor e luz. É assim que João se refere muitas vezes à graça
e a verdade. Alguém definiu, não, a graça é o amor, e merece amor. Verdade é luz. Por exemplo, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, ele se refere à luz. Mas o que é a luz? Quando ele diz, aí às vezes ele cruza, às vezes ele mescla. Efésios, Paulo dá uma mesclada. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então essas palavras estão sempre interligadas no Evangelho. Graça, verdade, amor e luz. A luz, ou a verdade, o que ela faz? Ela desnuda você. Ela te deixa pelado, peladão. Ela te expõe. A verdade te expõe. Qual é a verdade? Todos pecaram. Todos. Sem exceção. Tem exceção. Um dia eu evangelizava um motorista de táxi. Tá ele lá e eu comecei a dar um gancho, né? Quando eu entro para evangelizar, ele me dá uma quebrada famosa. Aquela quebrada famosa do tipo... tipo assim, eu sou um cara legal, bom. Eu não tenho... Eu sou um cara bom, eu sou um cara bom. Cara bom é fogo, né? É o mais difícil de evangelizar, é o bom, né? É difícil, não é? É para nós. Para Jesus, não. Jesus pegou o cara mais bonzinho do tempo dele, chamado Nicodemos, e deu uma quebrada no cara assim, ó. Nicodemos, você só tem um problema, você precisa nascer de novo. Ou seja, você não presta para nada. É isso que ele está falando, você não serve para nada. Mas um cara que precisa nascer de novo, ele presta para nada. Imagina alguém dizer para você, ó, você tem que nascer de novo. Não, por quê? Porque você é inútil. Você não serve. Parece dureza isso, né? Jesus dizia um cara bom. Então nós temos dificuldade com gente boa. Jesus não. Jesus nunca teve dificuldade com ninguém. Nem com gente boa, nem com gente ruim. Os caras que tinham dificuldade com ele, mas Jesus sempre foi tratando todo mundo. Então, o cara diz, eu sou bom. Legal, o cara é bom. O cara é joia. Aí eu falei, ele é bom, então eu vou começar então falando da verdade com ele. Vamos jogar luz nessa conversa. Vamos jogar luz nessa conversa? Vamos embora. Começamos a andar, coisa e tal. Falei, esse trânsito não é mole não. Ele, coisa horrível. Falei, pessoal violento. E aí, como é que você reage? Meu irmão, de vez em quando eu xingo um monte de palavrão aqui, amaldiçoo todo mundo. Falei, tá bom. Falei, você se lembra que Jesus falou que odiar o teu irmão é o mesmo que assassinar para Deus? Como assim? Eu falei, vamos ler o texto. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Não matarás é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés? É a lei de Moisés ou não é? Ele citou o que eles conheciam. A lei de Moisés. Não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será o quê? Réu de juízo. Mas o que diz o verso 22? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será o quê? Réu de juízo. E quem disser a seu irmão idiota? E quem disser o quê? Bobo, raca, será réu do fogo. Ele foi agravando. Juízo, um julgamento deles lá, Sinédrio também era o mais alto tribunal dos judeus, e foi só agravando. Mas ele foi agravando o juízo e foi diminuindo a ofensa. Olha que coisa interessante. À medida que a ofensa foi diminuindo, Jesus foi agravando o juízo. Ele foi assim, se você... Imagina, pessoal, isso aqui vocês vão julgar. Isso aqui também vocês vão levar para o Sinédrio. Mas quem falar assim, seu raca, está sujeito ao inferno. Realmente, puxa. O que é verdade? É diferente a beça. A luz entrou. Não entrou? A luz bateu com força. Aí eu falei, esse negócio de ficar xingando os outros aí não é legal não. Maldição não é legal não. Jesus falou assim. E eu segui por aí. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu segui falando para ele assim. Falei, mas esse calorão, estava calor, né? E como é que você lida com as mulheres quase nuas? Meu irmão, não há quem aguente.
A mulherada, aí começou a falar a besteira dele lá. A mulherada. E aí? Ah, meu irmão, não é mole não. Eu falei, e o que você diz daquele mandamento, sobre aquela palavra que Jesus deu, sobre aquele que olhar com intenção impura? Ah, vamos ler. Eu visto que foi dito aos antigos, né? Não o quê? Eu, porém, vos digo o quê, amado? Qualquer que olhar, aí Jesus vem e diz o quê? A verdade ou a luz no assunto. E diz, qualquer que olhar com intenção impura, já adulterou. Aí o cara fala, meu irmão, mas ninguém é de ferro assim. Pô, eu falei, mas é isso que Jesus falou. Ele falou, se é assim, então, todos pecaram. Eu falei, é isso que eu queria te falar, cara. Todos pecaram. O cara chegou à conclusão de que todos pecaram. Ele falou, se é assim, ninguém escapa. Eu falei, ninguém escapa. Está certo, ninguém escapa. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. Ninguém. Porque uma coisa assim, se você ouvir a lei, você se justifica na lei. Não adulterarás. O cara que nunca pulou a cerca, como é que ele vai se sentir? Opa, isso aí não me pegou não. Passou longe. Eu fico imaginando o conflito dos judeus quando ouviam Jesus. Estava lá aquele cara justinho lá, arrumadinho. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu ouvi, claro, eu conheço desde criança, tudo decorado. Diz aí, qual é? Não matarás. Ih, isso é tranquilo, nunca matei ninguém. Aí vem Jesus. Mas eu digo, isso. Inclusive, se você chamar teu irmão de raca, você já está sujeito ao inferno. O cara de santo virava pecador assim, ó, num estalo. Ele se justificava na lei, mas daqui a pouco estava enquadrado na verdade do reino de Deus. Deu para entender ou não? Aí aquele barquinho que estava vazio de pecador começava a encher. Aí ele dizia outra coisa, e sobre não matar, não adulterar. O cara que nunca pulou a cerca, ele dizia, pô, estou tranquilo, isso aí não me afeta. Passou longe essa espada. Mas Jesus vem e diz assim, não, mas eu vou te falar qual é a verdade. Qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Como é que ficava o barco? Lotado, meu irmão, vai afundar o barco. Mas aí eu também estou dentro, porque quem... Aí o motorista de táxi falou, se é assim, então... Todos pecaram. Eu falei, puxa, é isso que eu queria te falar? Todos pecaram, todos. Mas por que a verdade desnuda tanto? Porque é a verdade, a luz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas graças a Deus, que a gente não está só com a verdade. Porque olha, se Jesus viesse trazer só a verdade, meu irmão, a gente estava frito. Ele trouxe a verdade, mas ele é amor. Ele é amor. Aí, essa verdade, ela tem uma intenção. Qual é a intenção? Atrair você para onde? Para o amor. Porque se todo mundo pecou, você vai dizer, pô, mas estou ferrado, porque eu não consigo parar de cobiçar, se é assim, então estou no inferno. Como é que eu faço? Aí você pode ter acesso à graça, ao amor de Deus. Você pode ter acesso. Quantos me entendem? Amém? É assim que funciona. Ó, lei, Moisés. Jesus, graça e verdade, amor e luz, é aqui. Você trabalha com isso aqui. Vai revelando. Você dá a luz para o camarada, o cara entendeu, aí você vem com o amor de Deus e cobre ele. Com perdão, com reconciliação. Inclusive, vou dizer uma coisa para você. Uma mensagem que só fala da verdade, ela é uma mensagem incompleta. Vocês que gostam de pregar, se você anunciar a palavra e só trouxer a verdade, você está incompleto. Essa verdade está conjugada com o amor de Deus. No conjunto do querigma, você tem que falar, desnudar a pessoa e cobrir a pessoa, se ela quiser. Quantos entendem? E aí vai entrar os mandamentos de amor de Deus, aqui tudo aquilo que eu falei ontem com vocês. Vai entrar aí, vai entrar todo o conjunto. Quantos entendem? Obrigado, amado. Tá entendendo ou não? Olha como é que é tão sério a questão.
Tiago 4,17 diz o quê? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e comete o quê? Muito sério. A omissão é pecado. Sabe fazer, não faz, pecou. Você sabe fazer o bem, não fiz, pecou. Você se lembra daquele juízo? No dia do juízo ele fala claramente o seguinte: eu tive fome, não foi porque você me roubou o pão. Eu estava lá, você me roubou o pão, seu ladrão de pão. Não, você deixou de me dar o pão. Você tinha pão e não repartiu comigo. Eu tive sede e tu não me deste de beber. Você não repartiu tua água comigo. Essa é a questão. O amor, diga comigo, o amor. Diga o amor, reparte. Diga o amor, reparte. Qual era o problema da ceia? Essa não é a ceia do Senhor que estão comendo. Onde ficou claro que aqueles homens eram carnais? Eles comiam pão, eles bebiam vinho. Por que não era a ceia? Não é a ceia porque o grande mistério da ceia não é comer. O grande mistério da ceia é repartir. Se você estivesse num país onde a fome bateu com força, você gostaria de estar perto de alguém que não sabe repartir? Aquele irmão que vê o bifão e já parte para cima dele, tu gostaria de estar com esse cara? É ruim? É ruim. Num tempo de seca, de fome, você gostaria de estar perto de alguém que sabe repartir. Eu vou repartir com você. Do contrário, você está perdido. Quantos me entendem? Está indo bem aí? Está aguentando bem? Na boa? Toda injustiça é pecado. Diga, toda injustiça é o quê? É pecado. Toda injustiça é pecado. Toda. Isso é tão profundo, meus irmãos, tão profundo. Isso aqui daria uma outra aula para a gente. Quando Jesus fala de esmola, ele está falando de justiça. Guarda de exercer a sua justiça diante dos homens. E aí ele fala de esmola, de jejum. Cara, não vou entrar nesse assunto não. Mas vou dar uma pista. Você já aqui. Um jejum que você faz em casa, fica sem comer, mas que você não pega aquela comida e reparte, não é o jejum do Senhor. O jejum lá de Isaías 58 é aquele que mata a fome do faminto. Então, o melhor jejum é aquele que você deixa de comer para dar para alguém comer. Esse é o jejum que agrada o Senhor. Captaste? Porque a justiça de Deus, quando você comunica, quando você dá, Ele está dizendo que você está repartindo com o que não tem. Isso tem força ou não tem força? Tem ou não? Porque o amor, ele dá. Quando você diz, eu quero pregar o evangelho nada mais é do que repartir o que você recebeu. De graça recebeste, de graça você dá. Você não está fazendo nada demais, você só está cumprindo com a justiça. Quando você vai anunciar o evangelho, não, eu só estou cumprindo com a justiça. Eu recebi esse evangelho, essa boa nova. Então é justo que eu compartilhe com você. Isso é justo, pô. Fora disso, não é justo. Quantos me entendem? Amém? Daí quando ele fala de esmola, de jejum, de oração, ele está falando de justiça. É justo. Isso é justo. Ou seja, se é justo, não tem nenhuma generosidade nisso. Você não está sendo generoso quando você pega o evangelho e reparte. Você não está sendo generoso quando você faz um jejum e dá o pão para o outro. Você não está sendo generoso. Você está sendo justo. Justo. Só isso, justo. Normal. Você está sendo normal. Deu para entender? Dá para perceber quão abaixo da normalidade nós estamos ainda? Isso daria um tema largo, né? Abaixo da normalidade. Muito abaixo. Eu
Eu convoquei alguns irmãos para o jejum com essa proposta. No dia que jejuar, a gente pega o que a gente não comeu e reparte com quem não tem. Foi uma experiência muito gostosa. Mas eu acho que não produziu ainda o que Deus quer produzir na nossa vida. Produziu uma experiência, mas não produziu nos irmãos uma clareza, uma compreensão do negócio, uma luz, de que aquilo não é um ato generoso. Porque alguém pode achar lindo, generoso, não tem nada de lindo, é só justo. Só justo. Nada mais que isso, é só justo. O mundo é injusto. O mundo é injusto. Uma parte do mundo tem o que comer e a outra parte do mundo não tem o que comer. Só isso. Um dia uma irmã foi fazer uma cirurgia lá no Chile. O médico, não sei se é cristão, incrédulo, a irmã estava bem fofinha, bem gordinha. E ele falou assim, irmã, ou falou para o paciente dele, fulana, a senhora está gordinha demais. Só sabe que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é a comida lá da Etiópia, que não foi, está aqui na senhora. Isso aqui é a parte deles lá, que está aqui. É uma coisa interessante que o médico falou. Não. Essa parte é a parte deles lá. Bem, o cara podia ser um incrédulo, mas uma coisa tinha clareza, que não era justo. Ele achava que o justo era ver repartir. Respira fundo. Amém? E você quer ver como Adão detonou mesmo essa raça? Você quer ver como ele detonou de verdade? Vê 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos o quê? Pecado nenhum, o que acontece? Enganamos-nos a nós e a verdade não está em... a verdade não está. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Para quê? Aí entrou a graça, a verdade e graça. Ele falou, se você disser que não pecou, você é mentiroso, está enganando a si mesmo. Pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e para nos... Aí entrou a graça, entrou o amor na jogada. Amor de Deus, graça. Graça pura. Por quê? Porque nós não merecemos nada disso. Não merecemos nada. Raça caída, quebrada, totalmente destruída. E ele diz o que mais? De todo o quê? Injustiça. Ele não quer só perdoar os pecados, ele quer também purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? Mentiroso. A sua palavra não está em nós. Não adianta contra a verdade. Contra a verdade não adianta. Somos pela verdade, não vai resolver ser contra a verdade. 1 João 3,8. Quem comete pecado é de quem? Porque o diabo... E que aí? Destruir as obras do diabo. E aí amarra tudo. Olha, a prática do pecado relaciona você com Satanás. E para isso é outra verdade. Outra verdade. Não tem como. O dia que Jesus quis falar dos fariseus quem era o pai deles, ele falou, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a obra do vosso pai. O teu pai é mentiroso desde o princípio. O diabo, o pai de vocês, é mentiroso. E vocês mentem também. Que coisa interessante. Ele relacionou assim, o filho faz a obra do pai. Essa foi a denúncia de Jesus. Mas a graça diz que ele veio destruir as obras do diabo. Se Jesus não entra na história, nossa verdade é negra. É a pior verdade possível. Nós totalmente complicado, a vida totalmente destruída, totalmente arrebentado. Quantos me entendem? Quantos me entendem? E o salário do pecado? O que diz Romanos 6,23? Qual é o salário do pecado? É a morte ou não? Mas ele nos predestinou para ser santos e irrepreensíveis. Mas como? Nós lemos que Adão viveu lá centenas de anos, mas quando Adão completou 130 anos, ele gerou um filho. Isso está em Gênesis 5,3. Gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem.
Quando ele gerou um filho conforme a sua semelhança. Ou seja, sem o amor de Deus, longe do amor de Deus, sem nenhum compromisso com o amor. A prova cabal disso é que 2 dos seus filhos entraram numa situação complicada. Um matou o outro por inveja. É um negócio inconcebível. A primeira família da terra houve uma tragédia no meio dos filhos. Um matou o outro. Não é uma tragédia horrível? Mas por quê? Porque não ama a Deus, agora também não ama o próximo. Não tem amor mais, acabou. Quando você vai em Gênesis e vê Deus querendo destruir a terra, diz que a terra estava cheia de violência. Não tinha mais amor nenhum. Uma das profecias de Jesus diz que, dos últimos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia fazer o quê? Esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade, ela se multiplica. Iniquidade, irmão, injustiça é mais grave, fala assim, mais grave que pecados. É pecado e pecados. A Bíblia fala de pecado e pecado. Pecado é a natureza. Pecado é a iniquidade. Deu para entender? Aí o pecado produz pecados. A iniquidade produz pecados. Quando diz por multiplicar a iniquidade, ele não está falando dos pecados, não. Não é multiplicação de pecado, não. Ele está falando por se multiplicar a iniquidade. O que está dentro do homem é que está multiplicando, de ruim. Aí sim o amor de muitos esfria. Ele não está falando só, por se multiplicar o pecado. Tá? Não, porque onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. O que está matando o amor não é a multiplicação dos atos ruins. O que mata o amor é a multiplicação da iniquidade. É o que está dentro, é o que produz os pecados. É a raiz negra do negócio, entendeu? É aí que tem multiplicado, ganhado força. O egoísmo tem ganhado força. Nós vivemos num mundo que um dos estilos desse mundo é o hiperindividualismo. Isso é quem fala, não sou eu não, quem fala são os filósofos modernos. Eles dizem que um dos estilos do mundo moderno, da pós-modernidade, alguns já consideram que nós estamos na pós-modernidade, é o estilo do hiperindividualismo. Hiperindividualismo é mais que individualismo, é mais que egoísmo, é hiper. Eles já estão considerando que o homem está mais centrado nele do que em qualquer outra época da história. De toda a época da história, o homem se centra nele. Ele é mais egoísta hoje do que já foi em qualquer época. Se lá atrás da história, a gente viu no meio do povo de Israel que num tempo de fome, a mãe chegou a cozinhar o próprio filho para comer, e tem registros na própria escritura disso, de mulheres piedosas matando seus filhos, comendo da carne do seu próprio filho. Imagina numa época, num mundo onde o hiperindividualismo é a marca dele. Hiperindividualismo. Então, o que multiplica é a iniquidade. Quantos me entenderam? Alcançaram isso? Isso é importante também. Tá? Não deixa escapar, não. Deixa escapar isso, não. Adão gerou esse homem corrompido. Eu vou terminar aqui, vou dar um tempinho para vocês. Lendo Romanos 13, 12, que eu acho que tem tudo a ver. Romanos 3,12 diz o quê? Todos se extraviaram. E mais o que ele diz? A uma se tornaram o quê? Se fizeram o quê? Inúteis. Aí você diz, pô, inútil como, Franco? O cara é advogado, é juiz, é promotor. Inútil. Difícil você dizer isso para um juiz federal. Eu tenho um amigo que é juiz federal. Cara, estou com uma vontade de dizer uma verdade para você. Você é inútil. Inútil. Você diz, mas pô, inútil, Franco. Como é que deu? Como é que Paulo está dizendo, né, os romanos? Como é que Paulo faz uma declaração dessa? Diz que a uma, todos se fizeram o quê? Inúteis. Não há o quê? Não há quem faça o bem. Não há.
Aí você diz assim, mas poxa, Franco, e os caras que fazem, que socorrem? Os caras lá que, os médicos sem fronteira, como é que esse cara não está fazendo bem? Não tá, para Deus não é bem. Para Deus é carne. E na carne é impossível agradar a Deus. É carne. Nada provém de fé ali. Provém de boas intenções humanas. É carne. Carne. Não vai produzir salvação eterna para ninguém. É carne. O cara vai para lá, ajuda um aqui, dá comida para o outro, faz não sei o quê, mas o verdadeiro amor não existe. Por isso que Paulo chega a dizer, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, inútil. Eu pego meus bens e distribuo para os pobres. Se eu não tiver amor, inútil. O verdadeiro amor é o que produz, de fato, a mudança. Do contrário, é inútil. Do contrário, é carne. Do contrário, é kardecismo. Entendeu? Do contrário, é obras mortas, que a Bíblia diz, é obras mortas. Mas o negócio é maneiro. Maneiro, mas produz o quê? O que está produzindo? Mudança. Tem gente salva. Tem evangelho. Tem gente alcançada. Não, inútil. Inútil. Não tem filho. Se Deus não tem filho, é inútil. Se o plano de Deus, se o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos, e o que a gente está fazendo não produz filho, é o quê? É inútil. Por isso que ele diz que é inútil. Qual é a grande comissão? Qual é a grande comissão? Ide e fazer o quê? Fazer o quê? Reuniões. Reuniões que não fazem discípulo. Inútil. Ide por todo mundo e fazer cultos. Cultos que não fazem discípulo. Inútil. Ide por todo mundo e fazer obra social. Obra social que não faz discípulo. Inútil. Inútil. Se não faz discípulo, é inútil. Porque não produz filhos para Deus. É inútil. Está fora do propósito eterno. Como é que alguém se compromete com o propósito de Deus, se compromete com o propósito, o plano de Deus, e não gera o que Deus mandou? Qual é a comissão? Ir de fazer o quê? Eu gosto dessa parte, irmãos. Eu gosto. De vez em quando eu tenho que falar isso para mim mesmo. Porque é uma grande tentação sair do foco. Eu tenho que dizer assim, para que isso não produz discípulo. Não produz discípulo, eu não quero. Eu tenho que parar. Porque é uma grande tentação começar a fazer coisa que não faz discípulo. Que não edifica o discípulo, que não faz discípulo fazer discípulo. Nada. Inútil. Ele diz, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem. É uma verdade. Vamos dar uma pausa?